Foi Deus que criou o homem ou o homem que criou Deus? Há perguntas que atravessam os séculos como flechas invisíveis, cravando-se no coração e na mente de cada geração, e esta é uma delas. Não importa se você cresceu num lar religioso ou se nunca acreditou em nada além do que pode ver e tocar, em algum momento você já se perguntou: quem veio primeiro, o Criador ou a ideia do Criador? A questão não é apenas teológica, é filosófica, existencial e até biológica, porque no fundo ela nos obriga a encarar um espelho que vai muito além do vidro. É o espelho da nossa própria origem. A história antes da história. Muito antes de haver igrejas, templos ou escrituras, havia o céu. E o céu, para os primeiros humanos, era um livro aberto que ninguém sabia ler por completo. Raios, eclipses, tempestades, o nascer e o pôr do sol, tudo era um mistério, e o mistério exige respostas. Em cavernas, ao redor do fogo, nossos ancestrais olhavam para cima e tentavam entender. Inventaram histórias, criaram deuses para o trovão, para o vento, para a chuva. Cada força da natureza tinha um rosto, um nome, uma intenção. E assim, aos poucos, o invisível foi ganhando forma. Não porque o homem quisesse apenas explicar o mundo, mas porque precisava sentir que o mundo o via de volta. O olhar da filosofia. Quando a filosofia nasceu, essa pergunta mudou de tom. Platão falava de um mundo das ideias perfeitas, onde o bem, que ele associava ao divino, era a fonte de toda a realidade. Aristóteles falava do motor imóvel, uma causa primeira que move tudo, mas que não é movida por nada. Séculos depois, no estoicismo, Deus não era um ser distante, mas a própria razão cósmica que permeia tudo. Já Spinoza afirmou que Deus e a natureza eram a mesma coisa, uma visão tão ousada que lhe custou a reputação entre os religiosos de seu tempo. E então surge Nietzsche, proclamando que Deus está morto, não como uma comemoração, mas como um alerta. Se a humanidade mata sua própria ideia de Deus, precisa encontrar outra fonte para o sentido da vida. A lente da ciência. A ciência, por sua vez, não procura Deus nos céus, mas nas origens biológicas e psicológicas. Pesquisadores da neurociência descobriram que o cérebro humano tem áreas que se ativam quando pensamos no sagrado, como se a espiritualidade fosse um instinto natural. A antropologia mostra que todas as culturas, em todos os tempos, desenvolveram algum conceito de divindade. Isso pode indicar duas coisas opostas. Ou Deus existe e nos deixou uma impressão digital no cérebro para reconhecê-lo, ou essa impressão é fruto da nossa necessidade de criar sentido em meio ao caos. A visão hermética. Para o hermetismo, essa discussão é quase um falso dilema. Se o todo é mente, como ensina o Kybalion, então tudo que existe, inclusive nós, é manifestação da consciência divina. Deus não está apenas lá fora ou aqui dentro. Ele é o próprio tecido do real. Nesse sentido, dizer que o homem criou Deus seria como dizer que uma onda inventou o oceano. A onda é apenas uma expressão temporária do mar, e o homem, uma expressão temporária do divino. O silêncio que responde. Talvez a questão não seja encontrar provas definitivas, mas perceber que ao longo da história o homem buscou Deus como quem busca a si mesmo. Quando olhamos para o céu e perguntamos se há alguém nos ouvindo, estamos, de certo modo, perguntando se a vida tem um sentido que nos transcende. E, seja qual for a resposta, a pergunta nunca morre. Porque é ela que mantém acesa a chama da nossa curiosidade e, talvez, da nossa alma. No fim, pode ser que Deus tenha criado o homem para ser o seu espelho no mundo, ou que o homem tenha criado Deus para ser o reflexo de sua esperança. Talvez as duas coisas sejam verdadeiras ao mesmo tempo. E você, que chegou até aqui, sabe que essa busca nunca termina. É o movimento eterno entre o visível e o invisível, entre o que sabemos e o que pressentimos. Se esse mergulho fez sentido para você, inscreva-se na Alquimia Filosófica e continue caminhando comigo por essas estradas onde a razão e o mistério se encontram.